que a noite sempre se tornará dia. Estava eu lá no Ípica, de boa, eu tinha terminado de almoçar, daí eu peguei e falei, vou entrar no site do Ípica pra ver se tem alguma coisa nova, né? Daí eu peguei, entrei no site do Ípica e vi lá uma publicação. Daí na publicação estava escrito o quê? O ministro da Educação, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior ia vir aqui pro Ípica, ia fazer uma palestra, alguma coisinha assim, uma reunião, às 5h15 da tarde. Hoje? Hoje. Daí eu peguei e falei, 5h15 da tarde eu vou estar livre, eu quero conhecer o ministro da Educação e Ensino Superior de Portugal, eu não conheço? Claro. Preciso conhecer? Brandão Rodrigues. Preciso conhecer, não sei o nome dele. Daí eu li lá, daí tinha uma galera do meu lado, daí eu peguei e falei pra eles, será que eu posso entrar, né, na reunião? Sim. Eles, o que tá falando aí? Tá falando que ele vai vir, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deles, pode, público, né? Pode ir. De boa, beleza. Vamos lá. Daí chegou às 5h15, eu tava em aula. Peguei, em aula não dá pra ir, né? Fiquei na aula, peguei e falei, não, vou respeitar, depois eu vou. Daí deu 5h30, o professor liberou, peguei e falei, vou dar uma passadinha lá, vai que não começou ainda, né? Cheguei lá no prédio, que ia ser lá no salão. Peguei e vi que não tinha começado ainda, todo mundo tava pra fora da sala. Peguei e falei, beleza, não começou ainda, então dá pra entrar. Daí eu vi assim de longe um professor meu que eu conheço, que eu gosto muito dele. Peguei e falei, vou conversar com ele. Fui lá conversando, contando piada e conversando, não sei o que, não sei o que. Daí depois eu encontrei uma outra professora minha, daí eu fui lá conversar com ela, fui conversar com ela. Daí depois abriu, chegou a meia hora atrasada. Era 15 para 6, chegou o homem. Daí ele chegou, o homem foi direto, não cumprimentou ninguém, sim, passou reto, foi pro banheiro, acho que ele tava querendo cagar. Daí depois foi direto, assim, foi direto. Tiago Brandão Rodrigues também faz isso. Ele foi direto. Pessoas cagam, né? Pessoas cagam. Daí ele pegou daí eu peguei e daí abriram a sala do salão. Daí todo mundo começou a entrar pra frente. Daí eu comecei a entrar aqui, daí lá tava a diretora do Ípica, todo mundo, né, coisada. Daí eu tinha um monte de gente tirando foto, aquelas coisas tudo, gravando, entendeu? Reunião, né? Eu peguei e falei, entrei, cumprimentei ainda, oi, presidente do Ípica, tudo bom, não sei o que, ela apertou meu braço, assim. Daí outra mulher que também conhecia lá do Ípica pegou e deu uns tapas na minha costa, e falei, tá de boa, né? Entrei, sentei. Daí depois eu peguei e percebi que não tinha nenhum aluno lá na sala. Então. Todo mundo era professor. Sério? E tu foste? Estava... Eu já tava lá no meio. Eu não tava começando a entrar. És um Eu não tava começando. Eu tava lá no meio do salão. Quando eu fui sentar, eu olhei assim todo mundo e só tinha professor. E eu tu eras peguei e um falei, aluno. Ramon, você não participa desse clubinho. Você não podia estar aqui. É um penetra. Daí eu comecei a perceber que os professores começaram a olhar pra mim assim. Todo mundo começou a olhar pra mim, tipo, pensando, né? Quem é este? Faz ele aqui. Daí só eu com mochila, todo mundo com pastinha, terno e gravata, eu do jeito que eu tô assim. E eu com mochila, assim, peguei, sentei, peguei e falei, eu vou passar por despercebido, vou ficar no meio da multidão também. E daí no meio da multidão, passa percebido, né? Eu ainda vi que tinha um cabeludo lá perto de mim, peguei e falei, já que tô com cabelo grande, vou ficar perto dele, que daí pensa que por osmose às vezes é o professor, né? Peguei, sentei lá quietinho, fiquei lá quietinho, daí na mesma fileira que eu tinha a professora que ia dar aula pra mim, depois de uns 40 minutos, eu peguei, fiquei lá, começou a reunião, daí o ministro pegou e falou bem assim, não, foi a diretora do Ípica, pegou e falou bem assim, bom, eu agradeço a participação de todos os investigadores nessa reunião com os investigadores do Ípica. Daí que eu pensei, não é pra eu estar aqui. Não é pra eu estar aqui. Eu não sou investigador, eu não faço parte da investigação do Ípica. E depois? Eu peguei e falei, não dá pra sair, né? Já começou a fechar as portas, todo mundo lá, ia ser pior se eu saísse, né? Daí eu peguei, porque dali só conhecia, quem me conheceram são umas 6, 7 pessoas, tinha mais de 50 gente lá dentro. Peguei e falei, vou ficar quietinho. Daí eu fiquei lá sentadinho, quietinho, peguei e falei, não vou falar nada, absolutamente nada. Daí a diretora que tava lá na frente, a diretora do Ípica, ela vivia olhando pra mim, assim, ela ficava olhando pra mim direto. Daí eu peguei e falei, tá, isso é um sinal que é pra eu ficar quieto, não falar nada, ficar quietinho, não, vou passar por despercebido aqui.
Eu fiquei lá quietinho, daí o cara começou a falar as coisas, tudo, eu fui entendendo o que ele tava falando. Nós tínhamos umas coisas de mudança de lei, de orçamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí depois abriu pra pergunta, daí os professores começaram a perguntar, foi interessantíssimo até, foi Sim. interessantíssimo. Mas era uma conferência, Não, era tipo... uma Daí, reunião, um colóquio? era uma reunião, porque ele tá fazendo reunião com vários institutos politécnicos. Tá bem. Daí essa foi a reunião com o Instituto Politécnico daqui. E então os alunos não foram Não convidados? não foi. Daí depois eu até entrei no Wi-Fi pra ver se como é que tava o convite, né? Daí lá no convite tava dizendo reunião com os investigadores. Deu, eu acho. Mas foi um que- dia ótimo. Foi Eu ótimo. acho que não era uma pra eu experiência ter- nova. Eu ia gravar Mais ele. uma experiência. Eu ia gravar ele, eu peguei e falei, eu vou gravar aqui quietinho, ninguém vai perceber. Só que atrás de mim tinha gente, eu peguei e falei, não dá, era não dá, complicado não dá, isso, não dá. Daí eu tava querendo tirar foto, ainda eu falei, não, Ramon, não vai dar certo, você não é fã do cara pra ficar tirando foto. Não sei nem de como, que ele é, não sei, vai que, sei lá, vai que é um Lula da vida, e daí, Não. sei lá. Não. Mas eu não conheci. Daí depois deu o horário das perguntas, os professores começaram a perguntar, e assim, as perguntas super gentis, assim, Sim. pra lascar a Para vaga. questionar? Muito, Sério? muito. Daí eu, eita, agora que tá começando o show. Daí eu quietinho ouvindo, assim, de repente o professor fez uma pergunta boa, uma pergunta muito boa. Eu queria que os políticos brasileiros fizessem esse tipo de conferência pra eu ouvir esse tipo de pergunta. Daí o professor fez aquela pergunta e falei, eita, agora? Daí minha professora que ia dar aula pra mim levantou e tava saindo. Depois eu falei, ela tá saindo pra ir na minha sala, eu tenho que estar lá. Daí eu tive que sair também. Daí eu não Sim. pude ouvir toda a resposta dele. Nossa, e a mas... pergunta, lembras-te dela? Lembro. Ele pergunta mais ou menos assim. Daí nossa, eu passei Mas foi vergonha. mas foi ótimo. É, Foi, passei vergonha. mas- Foi bom porque eu conheci ele, tava ali na minha frente, tava Exatamente. eu e ele. Eu queria tirar umas fotinhas assim, mas não dava, tinha um monte de gente olhando assim, nossa, que vergonha que eu fiquei. Conheci o ministro da Educação em Portugal, olha, vai ser o título do vídeo, muito conheci bem. o ministro da Educação em Portugal, olha só. Tá muito bem. Só faltou apertar a mão dele, porque eu queria apertar. Eu aperto Eu queria. Eu aperto Muito tanto. obrigado. Parabéns, foi mais uma experiência Tem fixe. aquela teoria que diz que todas as pessoas do mundo tão distantes, apenas 7 apertos de mão. Isso. Eu queria ter apertado a mão dele pra ficar um pouco mais perto, assim, um pouco mais perto das pessoas do mundo. Mas, nossa, foi uma experiência boa. Foi ótimo. Foi muito vergonhoso, quase que eu morri de vergonha. Mas foi fixe. Mas Muito bem. foi bom. E tem mais uma, só que essa eu tenho que contar de novo.